Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro dos Atos, chamado de Atos dos Apóstolos, mas que na verdade é a respeito dos Atos do Espírito Santo de Deus. E eu convido para que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Na semana passada nós vimos a respeito de um evangelho que nos une, e hoje nós vamos falar de um evangelho que não para. Atos capítulo 12, e diz assim a palavra de Deus: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso, com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltavam de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Eu rogo para que o Senhor nos dê entendimento a respeito da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Evangelho continua crescendo, a Tua palavra continua sendo proferida em todos os cantos desse globo. Obrigado, Deus, porque essa palavra jamais para, essa palavra não está presa. Obrigado, Deus, porque diante de qualquer tentativa disso acontecer, o Senhor é o Deus soberano, que não somente
tem difundido e feito difundir a Tua palavra nesse mundo, mas tem conduzido a nossa história. Obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de nos livrar da morte, aquele que nos livrou da morte em Cristo Jesus. Sê conosco nesse momento. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre na história da humanidade, a história que nós estamos vivendo, sempre houve tentativa de fazer parar o Evangelho, talvez de não só pará-lo, mas que ele fosse abolido, que ele sumisse de todo o planeta. A gente pode ver isso não só em alguns movimentos antigos, recentes, a gente vê isso diante de alguns governantes, no qual aqui a Bíblia fala a respeito de uma história que falava a respeito disso, de poder parar o Evangelho, mas nós vamos ver também em toda a história da humanidade, homens que tentaram fazer isso, líderes, governantes, que diziam que a melhor coisa para a humanidade era que o Evangelho pudesse sumir. Ou então a gente vai ver alguns outros estudiosos, homens, filósofos, que simplesmente afirmavam que Deus está morto, na tentativa de libertar o homem desses preceitos cristãos, os quais governam a vida de todas as pessoas, mas homens que dizem que o dia que o homem for liberto dessas ideias, eles sim se tornarão grandes homens, ou talvez até super-homem, usando aqui uma linguagem que Nietzsche fala a respeito dessa libertação de preceitos cristãos para a vida de uma pessoa. Mas o interessante é que mesmo diante dessas tentativas, o Evangelho nunca parou. Nunca o Evangelho foi preso, mesmo com tentativas de matarem homens de Deus, de fazerem pressão diante de uma sociedade, mas o Evangelho continua sendo pregado, o Evangelho continua crescendo, e a gente tem o privilégio de poder ouvir desse Evangelho aqui nessa noite. E a história que nós acabamos de ler nos mostra a respeito disso, e há momentos que a gente acha que de fato o mal está vencendo. De fato, a gente pode pensar e olhar onde Deus está em tudo isso que está acontecendo no mundo, diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade. Será que Deus não está vendo isso? Será que Ele não tem os olhos fitos ou está vendo exatamente o que está acontecendo com os seus filhos para poder livrá-los de toda essa situação? E o texto que nós acabamos de ler aqui vai nos ajudar a encontrar resposta para essas e tantas outras perguntas que surgem no nosso coração diante de situações como essa. A gente percebe aqui que Tiago e João, irmãos, muito próximos e muito ligados, foram chamados por Jesus diante da profissão que eles exerciam, trabalhavam com o pai na pesca, e Jesus um dia os chamou, eles caminharam durante 3 anos muito próximos a Cristo, aprendendo, ouvindo a respeito desse que seria o libertador do povo de Deus, e talvez no coração desses homens, muitos sonhos, muitos planos, de poder falar desse Evangelho para todas as nações. Afinal de contas, eles conheceram o Rei, eles conheceram o Messias, eles viram Jesus Cristo e caminhavam com Ele, mas de repente, a história de um deles acaba. De repente, Tiago é morto, e agora o seu irmão, e a história nos conta que teve que caminhar mais 50 anos até também ser morto, perseguido por causa do Evangelho. Mas eu imagino que durante esses 50 anos ele sentiu muita falta do irmão. Claro, cresceram juntos, andaram com Jesus juntos, e agora diante dessa perda, provavelmente ele perguntou, gente, por quê? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? E então Lucas, através desse texto de Atos, vem nos ensinar que o nosso Deus, que é todo poderoso, Ele cuida da nossa história, mesmo que isso nos leve à morte. Mas será que isso vale a pena? A gente seguir um evangelho assim? Seguir alguém que talvez vai nos levar à morte por causa do seu nome? E a gente vai encontrar no final dessa história que vale sim a pena. E por quê? Vale a pena então nós seguirmos a Cristo. Então, visto que Deus é todo poderoso, nenhuma força pode impedir a propagação do seu evangelho de acordo com os seus propósitos. O texto começa dizendo aqui que há um discípulo que foi morto, outro que está preso, e um tirano, Herodes, governando sobre toda Jerusalém. Mas o texto acaba nos dizendo que Herodes está morto, que agora o evangelho continua crescendo, e aquele que se opõe ao evangelho, ele pode até parecer que está vencendo agora, mas no final ele vai perder muito. Mas todos aqueles que se dispõem ao evangelho nesse momento podem perder temporariamente,
mas durante toda a eternidade eles vão ganhar, e vão ganhar muito. E em primeiro lugar, então, que lição que a gente pode aprender diante de tudo isso? Que embora Deus seja todo poderoso, Ele não impede a morte de alguns dos seus servos. A gente vai encontrar aqui um contraste muito grande, porque o texto anterior termina dizendo de um amor muito grande pela igreja, a união, e nós vimos isso na semana passada, um amor que nos une, independente de onde você está. Nós chegamos em lugares, não sei se você já teve essa sensação de chegar num lugar totalmente desconhecido, alguém, você está conversando, vai falar, eu sou cristão, é mesmo? Eu também sou. Ainda mais falar, eu sou presbiteriano, eu também sou. Aí você está em casa, já fez amigo. E é esse evangelho que nos une. E o texto então, capítulo 11, termina dizendo a respeito disso, de gente que se amava. Eles estavam passando um período de fome, uma igreja num outro lugar mandou ajuda para eles. Mas agora o texto continua, e agora diz num contraste muito grande, um ódio de Herodes pelo povo de Deus. E antes da gente continuar essa história aqui, eu quero te contar a respeito da família de Herodes que está sendo dito aqui. Esse Herodes aqui, de Atos capítulo 12, é o Agripa I. Herodes Agripa I. O pai desse homem, certo? De Herodes Agripa I, que é o de Atos 12, o pai dele foi morto pelo avô. Quem era o avô? É na época em que Jesus nasceu, não sei se vocês vão lembrar, aparece aqueles 3 pastores, que alguns gente chama de 3 reis magos. Eram 3 pastores que chegam diante de Herodes e falam, você ficou sabendo que Jesus, aquele que é o rei dos judeus, que veio para governar, nasceu nessa região aqui? Segundo algumas profecias, Herodes, quando vocês encontrarem com ele, vem me avisar onde que ele está, porque eu quero mandar uns presentes. Ele é rei, não é? A intenção de Herodes era o quê? Matar Jesus. Só que esses homens não voltam. O que ele manda fazer então? Matar todos os homens primogênitos recém-nascidos. Esse é o avô desse Herodes, que mandou matar todos os homens, crianças recém-nascidos. Quem que é o filho, o pai desse Herodes aqui do capítulo 12? Vocês vão lembrar do episódio, João Batista, aquele que precedeu Jesus Cristo, que pregava e falava a respeito de Jesus Cristo. Ele falava, é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, o nó das sandálias. Então, esse Herodes, muito alegre no dia de uma festa, empolgado, falou para a mulher lá, pede o que você quiser, que eu vou te dar. O que ela pede? A cabeça de João Batista. Nasce o filho dele, que é do capítulo 12. Ele acaba de matar um discípulo. Pensa numa família abençoada. Mas essa história aqui, e talvez a gente possa pensar, gente, será que Deus não está vendo isso daqui? Será que Deus está completamente alheio? Será que Ele não está percebendo isso? Olha só essa família, o que está fazendo no meio do povo de Deus. Mas eu quero falar para você que nenhum desses atos estava alheio, estava fora do domínio, do poderio do nosso Deus. Se você estivesse aqui de manhã, você teria ouvido a respeito disso, da providência, né, Karen? A respeito da providência e o governo de Deus. Mas eu quero te falar a respeito disso também, que nenhum desses atos, saiu do governo, do controle, do propósito de Deus. E nós podemos aprender algumas lições com isso. A primeira é que aqueles que ensinam que é sempre da vontade de Deus nos livrar da doença, da tragédia e da morte, são falsos mestres. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma história dessa. Gente que promete para você que vai te livrar talvez através aí de alguns ritos, alguns rituais, ou através de uma oração muito poderosa, que você vai ser liberto de todo esse mal, que afinal de contas você veio aqui para ser feliz, que Deus trouxe o seu povo nessa terra justamente para trazer felicidade, prosperidade, alegria, só coisa boa. Mas a gente acabou de ver uma história aqui, e olha só, nós não estamos falando de qualquer um não. Lembra aquelas histórias, quando a gente era criança cantava isso, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Quem cresceu na igreja que vai lembrar dessa história. Pedro, Tiago e João, gente muito próxima de Jesus. Esses homens, quando estavam na transfiguração, quando Jesus teve a história da transfiguração, eram eles que estavam lá, eles que subiam no monte junto com Jesus. Então essa história de que crente não passa por dificuldade, isso é história de falso mestre, certo? Porém, segundo lugar, Deus não nos ama
Volta só uma, por favor. Aê, Deus não nos ama menos quando permite a tragédia em nossas vidas. Olha só, quando a gente olha para isso aqui, Deus amava cada um deles, né? E a morte de Tiago não impediu que Jesus pudesse expressar o seu amor diante desses homens. Tem um fato muito interessante aqui, porque alguns capítulos anteriores, teve um homem que foi morto apedrejado, e Paulo consentiu com isso. Lembra o nome dele? Estevão, certo? Paulo viu esse homem morrendo, e nós temos um texto imenso falando a respeito da vida desse homem, um texto imenso. E agora um amigo de Jesus, ele não recebe nem sequer um obituário decente, ele simplesmente diz: Herodes resolveu matá-lo, passar a fio de espada, decapitou Tiago. Só isso. Um homem que era amigo íntimo de Jesus. E aí você pensa: poxa vida, né, Jesus? Ou Lucas, ao escrever isso aqui, Deus em última instância ou primeira instância, o que é isso? Um amigo seu não escrever nada, agora o outro lá que morreu, a gente nem sabe quem é, e escreve algo grande sobre esse homem. Mas tem a ver com o nosso olhar. Isso tem a ver com o nosso olhar a respeito da morte, medindo o amor de Deus diante de circunstâncias. A gente tem esse hábito de poder olhar para as dificuldades que nós passamos e falar: ei Deus, que amor é esse? O Senhor não falou que me amava? E agora eu estou passando isso aqui? Mas é o contrário. A gente não analisa o amor de Deus pelas circunstâncias, mas é o contrário. Diante de tudo que a gente está passando, eu preciso olhar o amor de Deus, porque Ele é o poderoso que cuida de mim, é Ele que nos ouve, é Ele que está nos guiando. E isso por fim nos diz: por mais difícil que seja, nós precisamos ver a morte da perspectiva eterna de Deus e não da nossa perspectiva temporal. Eu contei a história para vocês aqui de Estevão, né? Que quando Tiago morreu, e a gente olha para essa história e falou: gente, coitado, né? Um homem que serviu ao Senhor Jesus Cristo, morreu, né? Morreu sim, foi o primeiro a morrer em perseguição, a primeira perseguição política que nós temos aqui do cristianismo. Morreu, e aí? Falei: gente, o que adiantou servir a Deus? Adiantou que quando ele abriu os olhos depois dessa morte, quem estava recebendo ele por toda a eternidade era Jesus Cristo. A ideia que nós temos aqui, né, gente, que morte foi essa? Mas agora esse homem estava desfrutando da eternidade ao lado de Jesus Cristo, onde não há mais dor, onde não há essas tristezas, toda essa perseguição, todas essas dificuldades que ele passaram. Nunca mais Tiago ia ter que vivenciar isso, porque agora ele estava na presença de Jesus Cristo, reinando com Jesus Cristo. E então, diante dessas coisas, quando a gente olha para esse Deus Todo-Poderoso, que muitas vezes Ele não livra os seus servos da morte, não livra da doença, mas entenda e aprenda a olhar que a morte não é o fim, mas é o início da nossa caminhada juntos com Jesus Cristo. Eu não estou falando de caminhada juntos dessa que nós temos aqui não, porque nós sabemos que Deus está aqui, mas quando você estiver no céu, você vai estar sentado ao lado de Jesus Cristo, da presença física de Jesus Cristo. Esse é o ponto que nós temos aqui. Porém, o texto continua nos dizendo assim que a morte de Tiago nas mãos de Herodes nos ensina que, embora Deus seja poderoso, Ele não impede a morte de alguns dos seus servos. Mas em segundo lugar, visto que Deus é todo poderoso, Ele pode facilmente libertar os seus servos de situações humanamente impossíveis, se essa for a sua vontade. E é muito interessante a gente olhar para toda essa história aqui, porque Deus, de um lado, permitiu a morte de um dos seus servos, mas por outro lado, Ele livrou também um dos seus servos. Deus permitiu que Tiago fosse morto, que Herodes pudesse ter, dentro da sua trajetória, encostado a mão nesse servo do Senhor. Mas por outro lado, esse Deus Todo-Poderoso também impediu que Herodes colocasse a mão em Pedro. Veja só que história sinistra que a gente está passando, porque o povo de Israel estava tudo reunido, porque era Páscoa, era uma das festas. Ele fala desses pães sem fermento aqui, dos pães asmos. A gente viu na série anterior de pregação, no Êxodo, como que surgiu essa festa aqui, libertação do povo de Israel da escravidão, e agora eles estavam celebrando isso aqui. Uma vez por ano eles subiam todos para Israel, para festejar, para celebrar. Mas então o que aconteceu?
Herodes matou um homem e viu que os judeus gostaram. Os judeus se alegraram com a morte daquele homem. Você consegue pensar nisso? Uma religião, um povo que se alegra com a morte de outros. Mas foi isso que aconteceu. E Herodes, para fazer uma média aqui, viu que isso foi bom, falou: opa, judeu gostou disso, de eu ter matado um cristão. E só um detalhe, o capítulo anterior mostra que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, mas era um termo muito negativo. Não é hoje como a gente falou, ô cristão, não é isso não. Mas ele falou assim: olha ali, aquele seguidorzinho de Cristo, olha esse povo aí do caminho, que eles também falavam isso, não, olha, falando sobre libertador, cadê o Cristo deles? Foi crucificado, cristãozinho. Era mais ou menos essa ideia. Então, quando a gente olha para tudo que estava acontecendo aqui, Herodes, então mata um cristão, o povo gosta. Ele fala: opa, gostou, né? Vamos fazer mais? Prende aquele camarada lá que é amigo de Jesus também, tal de Pedro. E eles prenderam Pedro. Só que aí a história muda completamente. Deus não permitiu que a história de Pedro terminasse nesse momento, que também foi perseguido e executado por ser cristão, um pouquinho mais à frente, tá? Mas nesse momento aqui, Deus falou: não é agora que vocês vão encostar a mão em Pedro, não. Ele estava preso. E como que era a prisão de Pedro? Talvez porque Herodes já conhecia uma história anterior da libertação de Pedro e um outro discípulo, no qual também as portas da cela se abriram e ninguém viu como eles saíram. Herodes falou: agora eu quero ver. Você já saiu de uma vez, não foi? Agora você vai ficar acorrentado, cada braço e um soldado. Vai ter mais 2 soldados na porta da cela, mais 2 soldados um pouco de fora e mais outros 2 ou 4, né? Porque ele fala que eram 4 pelotões ali de 4 pessoas. Era muita gente. Ele fala: agora eu quero ver, Pedro, quem que é esse Deus que vai te libertar aqui? E o que a história mostra que aconteceu? Que veio um anjo. Pedro estava dormindo, ele cutucou Pedro, ele fala que ele bateu mesmo de Pedro. Pedro estava dormindo profundamente. Falou: Pedro, cinge aí, amarra o cinto, coloca aí toda a sua roupa, põe a sandália e bora. E aí Pedro estava meio, né, falou: gente, o que está acontecendo aqui? É uma visão. E Pedro tinha muita experiência com isso, de ter visão, de saber quem era o Espírito, um homem cheio do Espírito. Mas tem um detalhe muito interessante nessa história aqui. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Gente, e o texto narra aqui para nós que houve escuridão, é muito escuro, claro, estava numa cela, e de repente um clarão, e Pedro continuou dormindo. Por 3 vezes o Novo Testamento fala de Pedro dormindo. Era um homem que gostava de dormir. Primeiro na transfiguração, era um homem sonolento. Primeiro na transfiguração, Jesus, ele sobe ao monte para orar, e aí Jesus transfigura lá, e o que estava acontecendo com os discípulos amados de Jesus, os 3 mais próximos? Dormindo. E eles acordam com a glória. Eu falei: gente, o que é isso? E viram alguns homens lá. Eu falei: vamos montar umas tendas aqui. Segundo episódio, agora um pouquinho mais grave. Jesus, já prevendo a sua morte, que estava muito próxima a ele, chama: gente, vamos orar porque minha alma está angustiada, meu coração está muito angustiado, vamos orar comigo. Ele sobe no monte de novo. E aí o que os 3 estão fazendo? Dormindo. Parece a gente quando vem domingo na igreja, né? Vai dar um sono que a gente não entende. Às vezes é o pastor mesmo que causa isso na gente. Vai dar um sono. Mas o fato é que, de novo, Pedro estava dormindo. Mas qual que é a diferença desse episódio para os outros 2? Agora que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que num dia depois seria julgado, sabendo o que aconteceu com um grande amigo dele que foi decapitado, que no outro dia provavelmente era o seu julgamento de morte, o que esse homem estava fazendo? Dormindo. Mas não é porque ele era sonolento, não. É porque muito provavelmente ele conhecia as palavras do salmista. Quando a gente vai para o Salmo 3, Salmo 4, que principalmente Davi, quando no finalzinho do Salmo 4, o último versículo, ele vai falar: em paz pego no sono, deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes descansar ou repousar seguro. Sabe o que Davi estava enfrentando? Perseguição do filho dele, de um filho, tá? Perseguição de um filho que queria matá-lo e tomou, né, o trono dele. Consegue imaginar essa cena? E Davi fugindo com seu exército pequeno, fala: Deus, em paz eu deito e pego no sono. No capítulo 3 ele fala assim: eu deito e logo durmo. E o que Pedro está fazendo? Muito próximo da morte, dormindo.
E a gente, por muito menos, perde sono. Por muito menos, tem que tomar remédio para dormir. Eu não estou falando que esse é o seu caso não, tá? Mas muitas vezes isso pode acontecer, porque nós perdemos a perspectiva de que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso. Isso nos ajuda a descansar. Mesmo que a minha vida esteja em perigo, mesmo que amanhã seja o meu julgamento e eu vá morrer. Mas se eu olho para a perspectiva da morte, no que a Bíblia traz para nós, de que morrer é lucro, de que morrer é muito melhor, porque eu vou estar na presença do Salvador, a nossa perspectiva nesse mundo muda. De manhã a Karen estava falando, do Russell Shedd com câncer, ele fala, gente, eu agradeço a Deus por isso. Por quê? Porque isso me desvinculou desse mundo. A palavra que ele usou, ele me desmamou desse mundo. E agora eu posso vislumbrar a glória dos céus. É esse tipo de situação aqui, que Pedro estava vivendo e podia descansar tranquilo, seguro, porque ele sabia quem ele servia. Mas foi nesse momento em que Deus disse, não é sua hora agora, Pedro. E aí o que ele faz? Então aparece um anjo, cutuca ele lá, acorda, e aí agora esse povo sai, Pedro sai de tudo isso, ninguém vê, essas algemas abrem, ninguém vê isso, tanto é que no final dessa história aqui, Herodes falou, o que está acontecendo aqui? O que foi? Quem que é o culpado aqui? Suborno? O que foi? Mandou matar todos os soldados por causa disso, todos os soldados, por causa dessa história. Mas o Deus que nós servimos, Ele é capaz de nos livrar de toda e qualquer situação que Ele quiser, debaixo do seu propósito, da sua vontade. E diante disso, o que nós podemos aprender então? Que Deus é glorificado, volta uma por gentileza. Deus é glorificado quando nos sentimos desamparados e totalmente dependentes dEle. O que Pedro podia fazer ali naquela cela? Preso, acorrentado, aquele tanto de gente, o que ele podia fazer? Vou me rebelar, que tanto de soldado em volta dele? Completamente rendido, dependente do Senhor. Se renda e saiba que você é completamente dependente dEle. Segundo, que Deus muitas vezes espera bastante para nos libertar, para que sejamos motivados a orar. O texto aqui nos diz que a igreja orava intensamente por Pedro, intensamente. E essa história de intenso aqui é uma linguagem que nos ajuda a entender o que é esse intenso. É a ideia de um músculo muito esticado. Pensa talvez num corredor, Usain Bolt, correndo com toda a sua velocidade, e o músculo sendo ali forçado a desgastar. Estava conversando um pouco mais cedo com o Marcelo, ele dizendo que estava pedalando num morro assim, em pé, que muito intenso, e o músculo fazendo aquela força. É essa ideia que nós temos aqui de orar com intensidade. É a mesma palavra usada quando Jesus também orou no Getsêmani, com essa intensidade, com esse fervor. E talvez Deus usou esse momento para que aquela igreja pudesse orar dessa maneira. Meu irmão, o que precisa acontecer na sua vida para que você aprenda a orar intensamente diante do Senhor? O que precisa acontecer na sua vida para te colocar diante de joelhos, diante desse Deus? Consegue lembrar no início da pandemia? Todo mundo preso em casa? Fala, agora eu vou orar, agora eu vou ler a Bíblia, minha vida vai ser diferente. E Deus te livrou. Como é que está a sua vida hoje com Deus? O que precisa acontecer com você para te colocar rendido aos pés do Senhor? Em terceiro, ele diz, Deus não é limitado pelas orações do seu povo, mas Ele trabalha através das nossas orações para nos ensinar a depender totalmente dEle, quando nós olhamos essa história de depender totalmente dEle, que Ele nos ensina isso, também é uma história muito interessante aqui, porque esse povo estava orando intensamente, com muito fervor, mas quando Pedro aparece na porta deles, o que eles fazem? Tem uma mulher chamada Rhodes, que aparece, ela nem abre a porta, tão emocionada, ela nem abre, deixa Pedro lá de fora, ela sai correndo para avisar o povo, gente, Pedro está aqui na porta. O que eles fazem? Tá de brincadeira. Gente, o que eles estavam fazendo um minuto antes? Aliás, naquele momento, não era nem antes, o que eles estavam fazendo? Orando para que Deus cuidasse do apóstolo. Mas quando chega a notícia de que ele foi liberto,
Ah, é nada. É não. Deve ser o anjo dele. A gente que não sabe exatamente aqui, tem algumas ideias a respeito do que é esse anjo. Alguns vão entender que é um anjo que velava por Pedro, esse anjo que o libertou, ou alguma aparição de um anjo para mostrar que Pedro estava bem, alguma coisa nesse sentido aqui. Mas eles disseram, é Pedro nada. Deus, abençoe e cuida de Pedro. Gente, Pedro está aqui. Ah, não é nada. Deus não ia fazer isso não. Tiago morreu. Gente, olha só como que essa nossa oração precisa estar acompanhada de fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso. Quando você pedir alguma coisa, creia que esse Deus é capaz de fazer isso. Mas é claro, a gente precisa pedir segundo a vontade dele, certo? A gente acabou de ouvir aqui que mesmo a igreja orando, Tiago foi morto, mas mesmo a igreja orando, Pedro foi liberto. Isso é a vontade de Deus. O que nós precisamos aqui, e o que o texto está dizendo para nós, é a respeito dessa oração que é um mistério diante de Deus, que nós precisamos falar com esse Deus, e essa oração, ela nos coloca rendidos diante do Senhor, é o nosso senso de dependência desse Deus. E talvez você está orando pouco porque está achando que é você que manda na sua história, é você que está no controle de tudo. Mas Deus, cuida da minha história, cuida da minha vida. É por isso que nós oramos, em primeira instância, que é justamente isso, para mostrar a nossa dependência do Senhor. E claro, Deus pode agir através dessa oração, mas a ideia é de buscarmos a vontade de Deus. Só para a gente, antes de passar para o nosso último ponto, essa libertação de Pedro aqui, que antes no escuro, algemado, agora foi liberto, e não dependeu absolutamente nada dele, né? Nada que ele pudesse ter feito para ser liberto disso. Isso mostra quem éramos eu e você diante do pecado, aprisionados, acorrentados, completamente rendidos, escravos do pecado. Não existia absolutamente nada que eu e você pudéssemos fazer para nos libertar disso. Então a gente estava acorrentado. E por mais que você olhe para a sua vida e fale, eu, escravo de pecado? Sim, é isso que a Bíblia fala para você. E não só que você é escravo do pecado, mas que por causa do seu pecado você está condenado eternamente. Porque o salário do pecado, Paulo vem falar isso para nós, o salário, resultado do pecado é a condenação eterna. Mas o que Cristo veio fazer na nossa vida? Nos libertou. O que você precisou fazer, pagar, oferecer para Deus? Nada, absolutamente nada, e Deus te libertou. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que nos liberta da morte, que nos dá esperança, essa que nos dá vida, diante daquilo que nós não podemos fazer, mas Deus já fez tudo por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. E por fim então, visto que Deus é todo poderoso, Ele pode facilmente remover os líderes mais poderosos e orgulhosos, quando for a sua hora de fazê-lo. Então a ideia que nós temos aqui, Pedro fugiu, Herodes manda matar o povo, ele viaja como se fosse uma casa de praia, ele vai para Cesareia, como se fosse a casa de praia lá do rei, né? Então ele chega lá e acontece uma confusão com o povo, ele manda cortar o alimento, porque eles dependiam, era época de fome. Lembra que a igreja lá perto de Jerusalém estava passando fome, então esse povo também, vai Herodes, corta a comida desse povo, eles começam a passar fome, eles têm uma reunião ali, conseguem através de Blasto, que era um oficial de Herodes, eles têm uma amizade com esse homem Blasto, conseguem uma audiência, e nessa audiência, o texto nos diz que Herodes senta no seu trono, e a gente vai encontrar alguns homens ali do primeiro século, que foram contemporâneos aqui dessa história, que vão nos dizer que Herodes estava numa roupa muito bela, muito pomposa e prateada, e quando o sol bateu nessa roupa, mostrou toda a sua luminosidade, a sua glória. E então Herodes faz um discurso. E o que esse povo fala? Olha, não é voz de homem, é voz de Deus. Herodes, muito cheio de si, fala, sou mesmo. E aí o texto continua, Herodes, não tendo adorado ao Senhor, morreu. Não tendo glorificado ao Senhor, morreu por vermes. Esses vermes aqui tem toda uma história aqui, que talvez seja uma tênia, uma solitária, né, que estava no intestino dele, deu uma infecção, ele durou 5 dias. 5 dias esse homem morreu por causa dessa infecção, por causa desses vermes. O que nós podemos aprender diante dessa história? Que buscar a glória para nós mesmos é declarar guerra contra Deus.
Meus irmãos, tudo que a gente faz é para a honra e glória do Senhor, não é? E olha só como a gente tem dificuldade com isso, de glorificar o Senhor em tudo que a gente faz, porque tudo que a gente faz, talvez seja esperando glória para nós mesmos, para que o nosso nome seja evidenciado, para que nós possamos crescer, para que nós, olha só a ideia que nós temos de rede social hoje, isso no meio cristão, não estou falando nem fora não, porque isso é o comum, dentro do meio cristão, gente querendo ter toda a estrela, não estou falando, não é problema não, você ter um monte de seguidor, não tem problema não, mas se você não faz isso para a glória de Deus, você declarar guerra contra Ele. Se nós estamos aqui nessa igreja, se eu estou aqui nesse momento buscando a minha glória, nós estamos aqui buscando glória somente para a igreja, nós estamos declarando guerra contra Deus. E qual que é o resultado disso? Declarar guerra contra Deus é um terrível erro, porque Deus sempre vence. O que ocasionou a queda de Satanás? O que ocasionou a queda de Satanás? Foi o orgulho? De certa forma, o que ocasionou a queda lá no jardim? Não foi a vontade deles conhecerem ou serem conhecedores do bem e do mal, assim como Deus? Orgulho? E o que é que nos derruba tanto no nosso dia a dia? Olha para dentro da sua casa. Por que você conversa de forma tão áspera com aqueles que estão dentro do seu lar? Por que você não aprende a perdoar? Por que você olha para o próximo achando que você é melhor que ele para poder falar mal dele? Porque você se acha melhor. Porque no fundo você acha que a glória tem que ser devida a você. Olha só, por exemplo, quando Paulo vai falar em Romanos: meus irmãos, não tratem o mal com o mal. Pelo contrário, no lugar do mal, façam bem. Ele diz lá, porque fazendo isso, eles vão amontoar brasas vivas. A ideia era, é uma linguagem militar, dizendo assim: se alguém faz o mal para você e você faz o bem, você desarma essa pessoa. Ele não vai ter nem... a ideia é essa, você paralisa alguém. Mas o que a gente faz quando alguém pisa no nosso calo? Porque você acha que a glória é para você, que seu coração é tão cheio de si, que você acha que essa história é sobre você, e você não entende que o que está em jogo aqui é o Evangelho, é o nome de Deus. Você não entende que toda essa glória para o Senhor tem a ver com, às vezes, você ter que se calar, você se diminuir dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, entendendo que a glória é dele, que a sua vida é para ele, a sua manifestação, tudo que você faz é para ele. E quando a gente busca essa glória para nós mesmos, sabe que você está declarando guerra contra Deus, e no final, Ele sempre vence. Qual é a conclusão de tudo isso daqui? Visto que Deus é todo poderoso, o seu evangelho não pode ser interrompido por nenhuma oposição. O texto termina então dizendo, olha, Pedro fugiu, saiu, Deus o libertou, foi para um outro canto, um lá morreu, mas o texto termina dizendo, Paulo e Barnabé viajaram e foram pregar o evangelho, e nisso o evangelho crescia. Meu irmão, não tem absolutamente nada que vai fazer esse evangelho parar, absolutamente nada. Governo, governantes, ideologias, esse evangelho vai continuar crescendo, porque é o Deus Todo-Poderoso que está no comando de toda essa história. E assim, a conclusão é que se Deus Todo-Poderoso nos livra da perseguição, ou se morrermos por nossa fé, devemos nos comprometer totalmente com o avanço do seu evangelho, e custe o que custar, que todos nós nos comprometamos com a causa imparável, do imparável evangelho de Jesus Cristo. O que a gente pode fazer então? Sabe que você é instrumento de Deus para fazer esse evangelho ser espalhado. Ore, testemunhe, contribua, cresça. Você é instrumento do Senhor. Mas também, além disso, confie nesse Deus. Peça para que Deus, nessa noite, dê uma noite de descanso tranquila. Se renda a Ele. Saiba que Ele está cuidando da sua história. Saiba que Ele está cuidando de você, mesmo que isso signifique não te livrar dos problemas, porque de alguma forma isso está cooperando para o seu bem. Paulo falou sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma coisa que nós vimos hoje de manhã na escola dominical, a providência do cuidado de Deus sobre a sua vida. Se você entende que esse Deus está cuidando de você, descansa. Descansa. Porque o que está preparado para nós
tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a eternidade. É esse Deus que a gente serve. Vamos orar? Deus santo e bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus todo-poderoso. Pai, obrigado porque o teu evangelho nunca vai parar. E obrigado porque o Senhor nos usa nessa missão. Pai, nos ajude a comprometer com esse evangelho, Pai. Nos ajude a entender que o Senhor é a coisa mais preciosa da nossa vida, o Senhor que nos livrou da morte eterna, da condenação, da escravidão do pecado, e que a gente possa viver para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender isso, que essas preocupações do mundo, que as dificuldades, isso não vem tirar o nosso sono, porque é o Senhor que está cuidando de nós. Eu sei que tem no nosso meio aqui gente passando por momentos muito difíceis na sua vida, com doenças, com problemas, brigas, mas ajuda-nos a confiar em Ti, porque a Tua boa vontade vai ser feita em nós, ó Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos permitiu conhecê-lo. Obrigado porque a nossa esperança não está aqui nessa terra. Alimenta o nosso coração, fortalece-nos. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém.